juntos novamente para a leitura da Gênese em sua edição original, quarta edição francesa, ainda nos dias de Allan Kardec. A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. A doutrina espírita é o resultado do ensino coletivo e concordante dos espíritos. A ciência é chamada a constituir a Gênese segundo as leis da natureza, e não por leis dogmáticas. Deus prova sua grandeza e seu poder pela imutabilidade de suas leis, e não pela sua suspensão. Para Deus, o passado e o futuro são o presente. Allan Kardec. Capítulo 14. Os fluidos. E já temos aqui uma nota de rodapé de número 156. Neste capítulo, Allan Kardec trata dos fluidos psíquicos ou espirituais, considerados como matéria construtiva do mundo espiritual, tendo a mesma origem que a matéria comum no fluido cósmico universal, porém inacessível à observação em nosso mundo. Não se pode confundir esse conceito fundamental da doutrina espírita com substâncias imaginadas pela comunidade científica na física da época. Substâncias elásticas, denominadas fluidos imponderáveis, certo? Em 1865, o professor e escritor João de Andrade Corvo, homem de ciência, explicou o equívoco dessa teoria substancialista. A antiga teoria das emissões, que supunha a existência de diferentes fluidos sem peso, que saíram em sucessivas emissões dos corpos luminosos, quentes, magnéticos ou eletrizados, não está de modo algum de acordo com os fatos. Não explica muitos fenômenos que a ciência conhece e é contrária à harmonia e simplicidade das leis que regem a natureza. A teoria das ondulações explica tudo. Revista Contemporânea de Portugal e Brasil, 5º ano, abril de 1864, Lisboa, 1865. A teoria dos fluidos cósmico universal, por sua vez, era uma teoria de ondulações. Meus amigos, eles nem cogitavam ainda da física quântica, não é verdade? Ou é corpúsculo, é onda, é tudo mais, né? Mas todos chegamos. Seguindo. Natureza e propriedade dos fluidos. Item 1º. A ciência deu a chave dos milagres que derivam mais particularmente do elemento material, quer explicando-se, quer demonstrando sua impossibilidade pelas leis que regem a matéria. Mas os fenômenos nos quais o elemento espiritual é parte preponderante, não podendo ser explicados somente pelas leis da matéria, escapam às investigações da ciência. Isso porque eles têm, mais que outros, os caracteres aparentes do maravilhoso. É, pois, nas leis que regem a vida espiritual que se pode encontrar a chave dos milagres dessa categoria. Segundo item. Como já foi demonstrado, o fluido cósmico universal é a matéria elementar primitiva da qual as modificações e transformações constituem a inumerável variada de corpos da natureza. Como princípio elementar do universo, ela apresenta dois estados distintos: o de eterização ou imponderabilidade, que se pode considerar como estado primitivo, e o de materialização ou de ponderabilidade, que vem a ser de alguma forma sua consequência. O ponto intermediário é o de transformação do fluido em matéria tangível. Mas ainda aí não existe transição brusca, pois pode-se considerar nossos fluidos imponderáveis como um ponto intermediário entre os dois estados. Aqui convido a ver o capítulo 4, número 10 e seguintes. E tem também a nota de rodapé, número 157. Diz ali: para compreender as afirmações de Allan Kardec, é fundamental considerar que havia, em seu tempo, na física, a teoria de que a matéria seria constituída por duas classes: matéria comum, tangível ou ponderável, e matéria imponderável, ou átomos representativos da luz, da eletricidade, do calor e etc. São os fluidos luminosos, elétrico e calórico, e outros. Os fluidos psíquicos ou espirituais, que é tema deste capítulo, seriam então estados ainda mais sutis do fluido cósmico universal do que esses fluidos imponderáveis, então aceitos.
Haveria então uma sequência de maior ou menor sutiliza: matéria comum, matéria imponderável, matéria psíquica. Atualmente sabemos que a hipótese de substância imponderável é falsa, e esses fenômenos são explicados como ondas eletromagnéticas. Transpondo o raciocínio de Kardec para a física moderna, poderíamos concluir que a matéria psíquica ou espiritual estaria acima da luz. Mas essa hipótese leva a questões e implicações mais complexas, no qual o paradigma científico para as quais não temos, nesta obra, o desenvolvimento que permitam resolvê-las. Nota do editor. Continuando a obra. Cada um desses dois estados dá necessariamente o lugar a fenômenos especiais. Ao segundo pertencem os do mundo visível, e ao primeiro os do mundo invisível. Os chamados fenômenos materiais são da alçada da ciência propriamente dita. Os outros qualificados de fenômenos espirituais ou psíquicos, porque se ligam mais especificamente à existência do espírito, não das atribuições do espiritismo. Mas como a vida espiritual e a vida corpórea estão em contato incessante, os fenômenos de ambas as ordens se apresentam simultaneamente. O homem, ou seja, o ser humano, no estado de encarnação, só pode ter a percepção dos fenômenos físicos que se aliam à vida corpórea. Os que são de domínio exclusivo da vida espiritual escapam aos sentidos materiais e só podem ser percebidos no estado de espírito. Nota número 158. A denominação de fenômeno psíquico representa mais exatamente o que se pensa do fenômeno espiritual, ateando-se ao fato de que esses fenômenos representam as propriedades e os atributos da alma, ou melhor, os fluidos perispirituais, que são inseparáveis da alma. Essa qualificação os liga mais intimamente à ordem dos fatos naturais, regidos por suas leis. Pode-se, pois, admiti-los como efeitos psíquicos, sem os admitir o título de milagre. Essa é a nota de Allan Kardec. Continuando no item 3. No estado de eterização, o fluido cósmico não é uniforme. Sem deixar de ser etéreo, passa por modificações, também variáveis em seu gênero, e mais numerosas, talvez, que no estado da matéria tangível. Essas modificações constituem diferentes fluidos que, embora procedentes do mesmo princípio, são dotados de propriedades especiais que dão lugar aos fenômenos particulares do mundo invisível. Tendo seno relativo esses fluidos, têm para os espíritos, que são também fluídicos, uma aparência tão material como a dos objetos tangíveis para os encarnados, e são para eles o que para nós são as substâncias do mundo terrestre. Eles os elaboram, combinam para produzir determinados efeitos, como fazem os seres humanos com seus materiais, mas por processos diferentes. Lá, como aqui, só é dado aos espíritos mais esclarecidos compreenderem o papel dos elementos constitutivos do seu mundo. Os ignorantes no mundo invisível também são incapazes de explicar os fenômenos que testemunham e para os quais contribuem muitas vezes maquinalmente, como os ignorantes da Terra o são para explicar os efeitos da luz ou da eletricidade e dizer como veem e ouvem. Os elementos fluídicos do mundo espiritual escapam aos nossos instrumentos de análise e à percepção de nossos sentidos, feitos para a matéria tangível e não para a matéria etérea. Há os que pertencem a um meio tão diferente do nosso que eles só podemos fazer uma ideia por comparações, também imperfeitas, como aquelas às quais um cego de nascença procura fazer uma ideia das teorias das cores. Mas, entre esses fluidos, alguns tão intimamente ligados à vida corpórea e pertencem, de algum modo, ao meio terrestre. Na falta de uma percepção direta, pode-se observar seus efeitos e conseguir sobre sua natureza conhecimentos de certa precisão. Esse estudo é essencial porque é a chave que uma proporção de fenômenos inexplicáveis somente pelas leis da matéria. O ponto de partida do fluido universal é o grau de pureza absoluta, do qual nada nos pode dar uma ideia.
O ponto oposto é sua transformação em matéria tangível. Entre esses dois extremos, existem inumeráveis transformações que se aproximam mais ou menos de um ou de outro. Os fluidos mais próximos da matéria, se por consequência são os mesmos puros, compõem o que se pode chamar de atmosfera espiritual terrestre. E desse meio onde se encontram, igualmente, diferentes graus de pureza, que os espíritos encarnados e desencarnados da Terra tiram os elementos necessários para sustentar sua existência. Esses fluidos, por mais sutis e impalpáveis que sejam para nós, são de uma natureza grosseira comparativamente aos fluidos etéreos das regiões superiores. É o mesmo com a superfície de todos os mundos, salvo as diferenças de constituição e as condições de vitalidade próprias de cada um. Quanto menos a vida seja material, menor é a afinidade dos fluidos espirituais com a matéria propriamente dita. A qualificação de fluidos espirituais não é rigorosamente exata, já que, em definitivo, é sempre matéria, porém mais ou menos quintessenciada. Só a alma ou princípio inteligente é realmente espiritual. São designados assim por comparação e em razão à sua afinidade com os espíritos. Pode-se dizer que é a matéria do mundo espiritual. Eis porque os chamados fluidos espirituais. Quem conhece, aliás, a constituição íntima da matéria tangível? Ela talvez só seja compacta em relação aos nossos sentidos. Temos aqui a nota de rodapé, número 159. Esta era a consideração ousada para a época, pois os manuais de física do século XIX, a matéria tangível era considerada constituída por átomos em meio ao vazio, imaginados como esferas sólidas, inquebrantáveis, indestrutíveis. Avaliando as explicações dos espíritos e a teoria do fluido cósmico universal, Kardec cogita da não solidez da matéria tangível. Atualmente, a solidez do átomo é sabiamente inexistente em seu nível atômico, tratando-se dessa condição da matéria somente na aparência para os nossos sentidos. Isso foi uma nota do editor. Repetindo o último parágrafo e continuando. Quem conhece, aliás, a constituição íntima da matéria tangível? Ela talvez só seja compacta em relação aos nossos sentidos, o que é provado pela facilidade com a qual é atravessada pelos fluidos espirituais e espíritos aos quais oferece o mesmo obstáculo que os corpos transparentes oferecem à luz. A matéria tangível, tendo por elemento primitivo o fluido cósmico etéreo, deve poder, quando se desagrega, retornar ao estado de eterização, como o diamante, o mais duro dos corpos, pode se volatizar em gás impalpável. A solidificação da matéria é, na realidade, apenas um estado transitório do fluido universal, que pode retornar ao seu estado primitivo quando as condições de coesão deixarem de existir. Quem sabe se, estando tangível, a matéria não é suscetível de adquirir um tanto de eterização que lhe daria propriedades particulares? Certos fenômenos, que parecem autênticos, tenderiam a nos fazer supor que sim. Nós não possuímos ainda as bases do mundo invisível, e o futuro nos reserva, sem dúvida, o conhecimento de novas leis que nos permitirão compreender o que continua sendo para nós um mistério. O perispírito, ou o corpo fluídico do espírito, é um dos produtos mais importantes do fluido cósmico. É uma condensação desse fluido que, em torno de um foco de inteligência ou alma, viu-se que o corpo carnal tem igualmente o seu princípio desse mesmo fluido, transformado e condensado em matéria tangível. No perispírito, a transformação molecular se opera diferentemente porque o fluido conserve a sua imponderabilidade, suas qualidades etéreas. O corpo perispiritual é o somático tem, pois sua fonte no mesmo elemento primitivo. Um e outro são de matéria, ainda que sob dois estados distintos. Os espíritos tiram seu perispírito do meio onde se encontram. Isto é, esse envoltório é formado de fluidos ambientais. Disso resulta que os elementos constitutivos do perispírito devem variar conforme os mundos. Júpiter, considerado um mundo muito avançado, comparativamente à Terra, onde a vida corporal não tem a materialidade da nossa,
os envoltórios perispirituais devem ser de natureza infinitamente mais quintessenciada que os da Terra. Ora, da mesma forma que não podemos existir neste mundo com o nosso corpo carnal, nossos espíritos não poderiam nele entrar com o seu perispírito terrestre. Abandonando a Terra, o espírito aí deixa seu envoltório fluídico e se reveste de outro apropriado ao mundo para onde deva ir. A natureza do envoltório fluídico está sempre em relação com o grau de adiantamento moral do espírito. Os inferiores não podem trocá-lo à vontade e, por consequência, não podem ir de um mundo para o outro, quando queiram. Existem alguns cujo envoltório fluídico, embora etéreo e imponderável em relação à matéria tangível, é ainda muito pesado. Assim podemos nos exprimir em relação ao mundo espiritual, para lhes permitir sair de seu meio. É preciso incluir nessa categoria aqueles cujo perispírito é tão denso que eles os confundem com um corpo carnal, e é por esse motivo creem continuar vivos. Esses espíritos, em grande o seu número, ficam na superfície da terra, como que encarnados, acreditando-se entregar às suas ocupações. Outros são um pouco mais desmaterializados, mas não o suficiente para elevar-se acima das regiões terrestres. Temos aqui uma nota de rodapé de número 160. Veja exemplos de espíritos que acreditam ainda pertencer a este mundo depois da morte. Isso está na Revista Espírita, de dezembro de 1859, em sua página 310, novembro de 1854, na página 339, abril de 1865, na página 117. Isso foi a nota de Allan Kardec, então essas páginas correspondem à edição francesa, mas na edição em português não é difícil encontrar, porque o exemplar de novembro de 1854 vai se achar esse exemplo. A revista não é tão grande que se torne difícil, certo? Vamos continuar a nossa leitura. Os espíritos superiores, ao contrário, podem vir aos mundos inferiores e até encarnarem neles. Extraem os elementos constitutivos do mundo onde ingressam, os materiais do envoltório fluídico ou carnal, apropriados ao meio onde se encontram. Fazem como o grande nobre quem deixa as suas roupas douradas para se vestir momentaneamente por um traje grosseiro, sem deixar de ser nobre. Assim que os espíritos de ordem mais elevada podem se manifestar aos habitantes da terra ou encarnar em missão entre nós. Eles trazem consigo não o envoltório, mas a lembrança por instituição das regiões de onde vieram, as quais vêm pelo pensamento. São videntes entre os cegos. A camada dos fluidos espirituais que envolvem a Terra pode ser comparada com as camadas inferiores da atmosfera, mais pesada, mais compacta, menos duras que as superiores. Esses fluidos não são homogêneos, e sim uma mistura de moléculas de diversas qualidades, entre as quais se encontram necessariamente os elementares, que formam a base mais ou menos alterada. Os efeitos produzidos por esses fluidos estão na razão do soma das artes puras que contém. Tal é, por comparação, o álcool retificado ou misturado em diferentes proporções com a água ou outras substâncias. Seu peso específico aumenta em decorrência dessa mistura, ao mesmo tempo que a sua potência e sua inflamabilidade diminuem, embora no todo exista álcool puro. Os espíritos chamados a viver nesse meio, dele extraem o seu perispírito, mas conforme o espírito é ou mais ou menos puro, seu perispírito é formado das partes mais puras ou mais densas desse meio. O espírito então produz sempre por comparação e não por equivalência o efeito de uma reação química, atraindo para si as moléculas de sua natureza, pode assimilar. Dito isso, resulta o fato fundamental de que a constituição íntima do perispírito não é idêntica para todos os espíritos, encarnados e desencarnados, que povoam a Terra e o espaço que o circunda. O mesmo não ocorre com o corpo carnal,
que, como foi demonstrado, é formado dos mesmos elementos, qualquer que seja a superioridade ou inferioridade do espírito. Temos aqui a nota 161. Essa explicação demonstra como falsa a ideia de localidade geográfica imaginada pelas doutrinas religiosas ou mitológicas ao se referir ao destino da alma após a morte, como céu, inferno, trevas ou Hades. Se o corpo espiritual altera sua constituição, conforme o estado evolutivo intelecto-moral do espírito, suas relações físicas ao seu meio se estabelecem fundamentalmente por meio de sintonia e não por localidade. Nota do editor. Continuando. Por isso, todos os efeitos produzidos pelos corpos são os mesmos, as necessidades são semelhantes, ao passo que diferem em tudo que seja inerente ao perispírito. Disso resulta que o envoltório perispiritual de um espírito é modificado pelo progresso moral dele. A cada encarnação, embora reencarne no mesmo meio, os espíritos superiores, encarnando excepcionalmente em missão em um mundo inferior, têm um perispírito menos denso que os dos indígenas deste mundo. Vamos trocar esse indígena por primitivos, porque a pessoa pode não ser indígena e ser um primitivo, certo? Nos dias de Kardec, essas coisas eram confundidas. Continuando. O meio sempre está em relação com a natureza dos seres que nele devem viver. Os peixes estão na água, os seres terrestres estão no ar, os seres espirituais no fluido espiritual ou etéreo, mesmo na terra. O fluido etéreo é, para as necessidades do espírito, o que a atmosfera para as necessidades dos encarnados. Ora, assim como os peixes não podem viver no ar, e os animais terrestres não podem viver numa atmosfera muito rarefeita para seus pulmões, os espíritos inferiores não podem suportar a claridade e a impressão dos fluidos mais etéreos. Não morreriam, porque o espírito não morre, mas a força instintiva os mantém afastados, como nos afastamos de um fogo ardente ou de uma luz muito ofuscante. Por isso, eles não podem sair do meio apropriado à sua natureza. Para mudar isso, é preciso que modifiquem-se antes, que abandonem os instintos materiais que os retêm nos ambientes materiais, que se purifiquem ou se transformem moralmente. Então, gradualmente, se identificarão com um meio mais puro, que se tornará para eles uma necessidade assim como são os olhos para quem, por longo tempo, viveu nas trevas, a fim de paulatinamente se habituar com a luz do dia ou o clarão do sol. Assim, tudo se liga, tudo se encadeia no universo. Tudo está submetido à grande e harmoniosa lei de unidade. Desde a materialidade mais compacta até a espiritualidade mais pura. A Terra é como uma vasilha, de onde escapa uma fumaça espessa que se rarefaz à medida que se eleva, e cujas parcelas rarefeitas se perdem no espaço infinito. O poder divino brilha em todas as partes desse conjunto grandioso, e, no entanto, queiram, para comprovar melhor o poder de Deus, que ele, não contente com isso, viesse turbar essa harmonia, que se rebaixasse ao papel de mágico de efeitos pueris, dignos de um prestidigitador, e ousam, por acréscimo, dar-lhe por rival uma habilidade do próprio Satã. Jamais se rebaixou tanto a majestade divina a se surpreenderem com o progresso da incredulidade. A razão para dizer a fé se foi, mas é a fé em tudo que se choca com o bom senso e a razão. A fé semelhante à que, em tempos passados, levou que dissesse os deuses se vão. Mas a fé nas coisas sérias, a fé em Deus, na imortalidade está sempre viva no coração do ser humano e foi sufocada pelas histórias tolas com as quais oprimiram. Ela se ergue mais forte desde que seja libertada, como a planta num lugar sombrio se recupera quando volta a receber raios de sol. Assim, tudo é milagre na natureza, já que tudo é admirável e dá testemunho da sabedoria divina. Esses milagres são para todo mundo, para todos os que tenham olhos para ver e ouvidos para escutar, e não só para o proveito de alguns. Não, nunca há milagres no sentido que se dá a essa palavra, porque tudo evidencia as leis eternas da criação. Os fluidos espirituais, que constituem um dos estados do fluido cósmico universal, são a atmosfera dos seres espirituais. É o elemento de onde eles extraem os materiais sobre os quais agem.
um meio onde se passam os fenômenos especiais, perceptíveis à vista e ao ouvido e do espírito, o que escapam aos sentidos carnais, impressionados somente pela matéria tangível. É, enfim, o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som. Os espíritos agem sobre os fluidos espirituais, não os manipulando como os seres humanos manipulam os gases, mas com a ajuda do pensamento, da vontade, que são para o espírito o que a mão é para o homem. Pelo pensamento, eles imprimem no fluido essa ou aquela direção. Eles os aglomeram, combinam, dispersam e formam conjuntos com uma aparência, uma forma, uma cor determinada. Mudam suas propriedades, como o químico muda as de gás para outros corpos, combinando segundo certas leis, e a grande oficina é o laboratório da vida espiritual. Algumas vezes, essas transformações são o resultado de uma intenção, mas frequentemente são o produto de um pensamento inconsciente, pois basta o espírito pensar uma coisa para que ela seja feita. É assim, por exemplo, que um espírito se apresenta à vista de um encarnado dotado da vista espiritual, sob a aparência que tinha quando estava vivo, na época em que o conheceu, embora já tenha tido várias outras encarnações. Ele se apresenta com as vestes, os sinais externos, enfermidades, cicatrizes, membros amputados, etc., que tinha. Um decapitado se apresentará sem cabeça. Não digo que tenham conservado tais aparências. Não, certamente, porque, como um espírito, ele não é coxo, nem maneta, nem caolho, nem decapitado. Mas seu pensamento, se reportado à época em que era assim, seu perispírito toma instantaneamente essa aparência, a qual muda também instantaneamente. Se ele havia sido uma vez negro e outra vez branco, ele se apresentará como negro ou como branco, de acordo com qual as suas encarnações ele seja evocado e para onde vá o seu pensamento. Por um efeito análogo, o pensamento do espírito cria fluidicamente os objetos que estava habituado a utilizar. Um avarento manejará ouro, um militar terá suas armas, o seu uniforme, um fumante seu cachimbo, um trabalhador sua charrua e seus bois, uma velha mulher sua roca. Isso no tempo de Kardec, né, meus amigos? Esses objetos fluídicos são tão reais para o espírito quanto seriam no estado material para os seres encarnados, mas pelo fato de serem criados pelo pensamento, sua existência é tão efêmera quanto ele. Temos aqui a nota de rodapé de número 162. Veja sobre efeitos fluídicos na Revista Espírita de julho de 1859. Não vou dizer a página porque é da edição francesa. Ou no Livro dos Médiuns, na segunda parte, capítulo 8º, nota de Allan Kardec. A ação dos espíritos sobre os fluidos espirituais tem consequências de uma importância direta e fundamental para os encarnados. Na medida em que esses fluidos são o veículo do pensamento, e que se possa modificar as propriedades, é evidente que elas devam estar impregnadas das qualidades boas ou mais dos pensamentos, que os ponham em vibração modificado pela pureza ou impureza dos sentimentos. Os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais, como os miasmas deletérios corrompem o ar respirável. Os fluidos que envolvem os espíritos maus ou que eles emitem são viciados, ao passo que aqueles que recebem a influência dos bons espíritos são tão puros quanto o grau de perfeição moral deles. Seria impossível fazer nenhuma enumeração, nenhuma classificação dos bons e maus fluidos, bem como especificar suas qualidades respectivas, porque sua diversidade é tão grande quanto a dos pensamentos. Se os fluidos ambientais são modificados pela projeção do pensamento do espírito, o seu envoltório perispiritual, que é parte constituinte do seu ser, recebe diretamente, de uma maneira permanente, a impressão dos seus pensamentos e deve conter a impressão das suas qualidades boas ou mais. Os fluidos viciados pelos eflúvios dos maus espíritos podem se purificar pelo afastamento deles, mas seu perispírito será sempre o que é, enquanto o espírito não se modificar por si mesmo. Aproveito aqui a oportunidade de recomendar mais uma vez, que eu já fiz isso em vários livros, a leitura do livro O Perispírito e Suas Modelações, que vai trazer a vocês uma infinidade de conhecimentos a respeito das formas dos pensamentos, que os pensamentos, sim, têm formas materiais. Foi um prazer estar com vocês, eu aguardo todos na próxima leitura.